Resumir o contestado numa palavra seria injustiça. Injustiça porque eles tiraram o direito à vida, que era a terra sua e dos seus antepassados. Então, o que mais marca o contestado no passado e hoje é a injustiça, a falta de justiça. Essa guerra aqui diz que foi muito grande, né? Que o meu avô contava que diz que ele chegava a comer a cinta, de couro, comer bruaca, né? Que faltou comida, né? Terminou tudo. Daí meu avô disse que por último tinha sobrado uma égua muito gaviona, disse que quando pegaram aquela égua só sobrou a crina, disse que o resto comeram tudo, né? Eles estavam acampados na frente da igreja católica. E aqui era um val, varava a cavalo. E ali era um embuial. Então os caras morriam ali, tinha os cavaleiros, laçava pelos pés e levava e arrastava lá. Não enterrava. E daí não tinha corvo, eles mataram todos os corvos, né? Então o povo apodrecia ali e vinha uma barata grande, preta, que comia. Esse seu Manuelzinho Batista disse, era que nem um morangá, branqueava a cabeça de gente. Esse povo, que culturalmente tem essa base marcada, não é? Pelos espaços sagrados, ensinamentos de São João Maria, confrontou a República com a única arma que tinha, uma espada de pau e a fé. E um livro de história, que ouviu numa fogueira à noite, que foi contando de um para o outro. E depois eles se armaram e formaram o Império Caboclo, que lutou contra uma república imperialista herdada do Império do Brasil. Os caboclos e caboclas que fizeram a Guerra do Contestado são maravilhosos. Por quê? Como que tu faz uma revolução com um livro? O povo que foi massacrado e deixaram de lado a razão, o porquê. O vencido não tem voz na história, é lixo, é escória, é ralé do poder. O contestado é silenciado no Brasil e pela história oficial, e daí ele se torna invisível no silêncio, né? Eu acho que pela própria vergonha que esta nação deve ter, enquanto espírito pátrio, de dizer aos filhos do Brasil que a República se levantou quase que inteira contra uma população que estava vivendo a própria sorte, não é? Distante do Estado, porque o Estado não chegava aqui há 100 anos. Então, esta República, se não tem, a República que vivemos deveria ter minimamente, né, vergonha ou vergonha na cara para pedir desculpa ao povo do contestado e dizer: perdoe a República Federativa do Brasil pelo genocídio que cometemos contra o povo de vocês. Temos uma dívida com vocês. A República do Brasil pede desculpas. Hoje já está um pouco mais resgatado, mas ele foi camuflado, foi escondido, foi excluído. Por quê? Primeiro, porque a força, o governo perdeu para os caboclos. E segundo, a igreja não aceitava, porque dizia ser a guerra santa. Eu acho que o governo federal, o governo estadual deveria investir mais para a própria história do contestado ser contada dentro das escolas, né? Porque foi retirado da grade hoje Santa Catarina praticamente tudo. Você pega um livro do estado, está lá só no rodapé um pouquinho da história de Matos Costa, do contestado em si. Por isso que está muito silenciado há muitos anos, né? Então é um Nilson Fraga da vida, é um JB, alguma pessoa que está tentando, a gente está tentando ser os guerreiros, entre aspas, né? Para não deixar essa chama se apagar. Se a gente deixar essa chama se apagar, daí pronto, o contestado vai ficar mais invisível do que já está, né? Porque ficou uma região muito esquecida, né, no estado de Santa Catarina, principalmente essa região do meio oeste. Não falo só em Lebon Regis, mas também cito Calmon, Matos Costas, Timbó Grande, ficou a região, né? E hoje os números do estado mostram que realmente são esses municípios ligados aqui nessa região, são os que mais sofrem, e não tenho dúvida que foi todo esse sofrimento dessa região vem da Guerra do Contestado. Isso afetou diretamente, né, a situação não só de Matos Costas, como toda a região, né? A meu ver, isso influenciou de maneira negativa, né? Porque o que houve aqui, e somado-se a tudo aquilo, né, que aconteceu aqui na nossa região, o descaso do governo, né, de uma dívida histórica para com a nossa região. Eu acredito que sim,
né? Uma herança maldita da Guerra do Contestado. Por quê? Porque quando, no dia 20 de outubro de 1916, a terra foi partilhada, dividida entre o Paraná e Santa Catarina, eles não se interessaram em quem estava lutando pela vida aqui. Eles só queriam partir a terra para que fosse uma parte do Paraná e uma parte de Santa Catarina. E desde então, tu tem políticas públicas insignificantes para essa região no processo de um século de desenvolvimento, tanto do Paraná como de Santa Catarina. Isso aqui é incomparável à região metropolitana de Curitiba, o norte do Paraná, o Vale do Itajaí ou o Nordeste catarinense. Entende? Isso aqui é uma terra quase que esquecida. Mas eles esqueceram, a partir de Florianópolis e Curitiba, propositalmente, porque essa população se ergueu contra a tirania dos palácios dessa república, então vamos fazê-los sofrer para sempre? Talvez sim. Talvez eles pensaram, não, vamos fazer essa gente sofrer porque ela se levantou contra nós. Mas se passaram gerações e precisam pagar o mesmo preço? As elites históricas, políticas daquela época, elas estão representadas nos palácios? Sim. As elites históricas dessa república, dos estados do Paraná e Santa Catarina, os que nos governam, os que governam o povo do contestado, têm sido historicamente nos 100 últimos anos, que são os 100 anos do contestado, praticamente as mesmas famílias. E se há algum tipo de ódio, de vingança ou de rancor no coração das elites que foram afrontadas pela bravura cabocla, então devem pagar, certo? Ou pode ser uma coincidência de que o Estado nunca chegou aqui porque era distante, porque Curitiba está a 300 quilômetros e Florianópolis a 360. Não é muito longe, não vamos levar estradas, pontes, aeroportos, hospitais, universidades. Não há universidades aqui, não tem um hospital regional. Eu conheci o contestado de forma bem, vamos dizer assim, pequena, né? Como todo mundo aqui conhece. Um pedacinho do contestado, que foi o contestado. E eu pensei, né, depois de várias leituras, né, disciplinas e tudo mais, o que eu poderia ajudar esse povo tão pobre. Aí eu vim para cá ano passado, acabei pisando, coloquei meu pé aqui na cidade de Lebon Regis e eu falei, eu vou ajudar esse povo. Eu mudei totalmente minha tese e hoje eu vou propor uma cooperativa agroindustrial para a região. Porque eu acredito que romper esse subdesenvolvimento do contestado, ainda mais da Lebon Regis, uma das cidades mais pobres de Santa Catarina, com a ajuda da universidade, vai trazer uma grande ajuda para a população. Comecei a escutar falar sobre contestado e tal, depois que veio a vinda do professor Nilson. Porque, tipo assim, a gente percebe que aqui na nossa comunidade as pessoas não falam muito sobre isso. Não sei se por medo ou por quê, né? Que teve um ano que nós fizemos ali na Semana do Contestado, daí tipo fizemos lá na comunidade, lá pra frente, né? O almoço, tudo, assim, daí teve um encontro, mas daí parece que as pessoas têm resistência em falar. Tipo, a minha mãe dela, eu não tiro nada. Então a gente, assim, tá ouvindo falar bastante depois da vinda do professor Nilson, né? Que daí ele veio e mexe, né, cara? Ali na Semana do Contestado. Pois olha, a contribuição dele foi a pesquisa que ele fez, a pesquisa a campo, que ele aprofundou, né? E que trouxe para nós, para mim, por exemplo, que eu tinha assim a visão do caboclo e do jagunço, que eu não sabia quem era quem. Hoje eu sei definir quem é o caboclo e quem que era o jagunço. Então o professor nos trouxe essa visão, pesquisando a campo, né, buscando assim lá na raiz, lá no meio da coisa, o que era o caboclo e o que era o jagunço. Esse trabalho que a gente elaborou junto com a UEL, eu reforço novamente, ele elevou a autoestima do nosso povo. Nosso povo começou a vibrar com a história do contestado, elevou a autoestima, né? Então é um trabalho fantástico. A minha obrigação sempre, a nossa obrigação na universidade é fazer com que aquilo que a gente constrói lá ajude no mundo deles, faça com que de certa forma a gente traga coisas que lhes sejam importantes para que eles rompam o silêncio de 100 anos dessa guerra, a invisibilidade que a República impôs sobre o povo do contestado, para que eles vejam que a sua história é uma história digna de luta, de resistência, porque eles têm que ter orgulho. Se eu tenho orgulho, enquanto a pessoa de longe, de tudo que aconteceu aqui, de todos os caboclos e caboclas daqui, eles têm que ter orgulho de si. Um povo só se levanta quando levanta a autoestima e diz assim, eu tenho um valor muito grande. Um encontro que nós tivemos aqui no auditório da Bernec, eu sugeri para a escola pôr no currículo a história de Timbó Grande como matéria, né,
Por que nós vamos estudar as coisas lá do Obama, do Trump, e não damos valor porque é nosso, que nós vivemos, que aconteceu, tombou 5.000 vidas nessa guerra. E não é dado valor. Tem muita pouca coisa. Lá em São Paulo o contestado é mais forte que aqui em Timbó Grande. E lá não teve contestado. Estava entrando no esquecimento a nossa história, a história cabocla, a história do povo. E daí o que nós pensamos? Vamos formar uma associação para tentar trazer as raízes. E fomos reunindo as pessoas que se interessavam, que queriam, que precisavam conhecer a história, os alunos, os próprios alunos que não tinham, né? Tipo, meu filho não tinha conhecimento da história. A gente começou esse trabalho que hoje é referência. Os outros municípios procuram a gente para firmar parcerias, né? Ao longo desses 4 anos, então para nós foi uma evolução muito grande. As escolas gostam de trabalhar o contestado. A nossa secretária de Educação desse ano, né, ela foi um pouco além, ela preparou um plano de aula de 3 meses voltado para as escolas municipais trabalharem a guerra do contestado. Atenção, caboclos, sertanejos da região do contestado. O monge José Maria convoca a todos para a Guerra Santa. As tropas do governo estão chegando. Os peludos, vamos para a luta. A guerra está começando. Caboclo é que meu pai era caboclo. Ele morava no mato. Meu pai trabalhava, para você ter uma ideia, meu pai fazia laço de couro, laço de cedenho. Cedenho é o pelo do cavalo, né? Do rabo. E tirava arco de barrica. Então, naquela época, existia a grande produção aqui da região era a erva mate que era exportada. Então, era em barrica, e para fazer as barricas era usado um arco de madeira, timbó, e meu pai tirava aquele arco. Então, ele trabalhava no mato, era um caboclo, né? Trabalhava no mato, fazia de laço, fazia de tudo. Então, eles nunca estiveram isolados no sertão, como alguns diziam. Eles produziam parte da riqueza nacional, a partir de uma relação muito íntima com a natureza, que também vem dos ensinamentos dos monges. Não é? Proteger as águas, proteger os animais e proteger a si próprio. É um código de ética muito grande. Para nós, o caboclo era o verdadeiro bandido, né? Mas depois que a gente cresceu, começou a tomar conhecimento da história, que a gente foi descobrir quem era o verdadeiro jagunço, né? Que eram os homens da ferrovia, os homens da alambre que eram trazidos dos Estados Unidos para o Brasil, faziam segurança da empresa americana, e aqueles eram os verdadeiros jagunços. E para nós, contados antigamente, era a história de que o caboclo era o verdadeiro bandido, e não era, né? Tem muita história ligada ao quilombo do Rocio, né? Dos negros libertos que formaram um povoado em terras que foram doadas para eles, e o João Maria procurava sempre visitar esse quilombo, né? E cada visita que ele fazia ali, ele não, segundo os remanescentes contaram para nós, né, que tem muita gente em Matos Costa que é remanescente daqueles negros, né? Então eles contam que o João Maria, e os pais deles contavam porque o João Maria sentava, ele comia uma couve, comia um viradinho de couve ali, não era de pousar dentro das casas, dormia, né? E então ele sempre aconselhava. Pessoal, vocês vão acabar se mudando daqui, vão ir lá para a beira do caminho, né, do Carreiro do Dragão de Fogo. O que seria o Carreiro do Dragão de Fogo? Era a linha férrea que estava se aproximando, isso lá nos meados de 1908, 1910, por aí, né? Então, quantas vezes eu escutar dizer assim, aquele cedro lá foi lá onde São João Maria tomou água, que diz que onde ele passava, ele deixava uma cruz de cedro, e o cedro brotou e hoje ele está uma árvore, né? Então a gente fica assim, eu não vou dizer assim para você que eu sou devoto de São João Maria, mas também eu não esnobo do que a história vem contando dele, né? Nós tivemos assim vários depoimentos que foram coletados ao longo desses 4 anos de trabalho, mostrando que existe uma fé muito grande no monge. É muito raro a gente visitar uma casa do interior que eles não tenham o quadrinho de São João Maria. Muito raro. Isso aconteceu com meu pai, que na época existia eles eram 2 primos, né? Moravam perto um do outro. E esse primo dele tinha uma ferida na perna, que não tinha remédio que amenizasse nem curasse aquilo ali. O menino falou para o meu pai que sonhou com o padre, que o padre disse que tinha o remédio para aquela ferida. Daí no sonho dizia que era o barro da água do monge João Maria. E trouxeram e contaram para a mãe do rapaz. A mãe do rapaz estão caducando, isso é a mãe do piá, né? Mas fez o emprasto, colocou aquilo ali,
Conta meu pai que com 5 dias mais ou menos começou aquela água já não sair mais. E dali, uns dias já sumiu, até nem cicatriz não ficou. Então ficou comprovado que realmente o sonho levou eles ao remédio que era indicado a fonte de João Maria, né? Aqui na comunidade, os batizados ainda, a maioria ainda batiza as crianças na água de São João Maria. A maioria, o meu filho é batizado na água de São João Maria. Com essa água de São João Maria, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E mais um. Mais uma batizada. O povo da nossa região aqui, antigamente a igreja ela demorava muito a chegar no local, né? O padre ele tinha que vir a cavalo e coisa e tal. Então existia aquela preocupação do pai de família em de repente acontecer alguma coisa com a criança e que a mortalidade infantil na época era muito grande, dessa criança morrer antes de ser batizada. Então, como as águas de São João Maria eram consideradas águas santas, o pessoal tinha essa tradição de batizar. Existem 3 batismos: o batismo na Igreja Católica com o padre, o batismo em casa antes dos 7 dias e também a tradição de batizar nas águas santas do monge. Bom, abaixa a cabeça. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a água do monge te abençoe. Amém. Amém. Está batizado. Aguarda a bênção com o padrinho. Pede bênção. 100 anos depois do silêncio e da invisibilidade, não é? Se não fosse justamente a força da fé que o povo teve naquele passado e tem hoje, nas águas santas, não é? Nos cruzeiros que ele deixou, na pacificação que os 3 monges históricos que passaram por aqui deixaram nesse território. Se nós estamos hoje aqui, é porque a cultura cabocla venceu. E ela venceu porque ela teve uma figura que, de certa forma, representa todo o povo caboclo, que é São João Maria. Que é João Maria, que é João Maria e que é Zé Maria, que são 3 monges. Um trouxe a palavra de Deus e a fé. O outro trouxe o conhecimento político de que essa nação estava mudando no final do século XIX. E o último leu um livro que os preparou para a guerra. Então, a palavra de Deus, trazida por 3 homens, numa terra onde não havia padres, porque a Igreja Católica não conseguia chegar nesse sertão. O Estado não chegava, mas a Igreja não chegava, não é? Eles só ouviram a palavra de Deus por esses homens que batizavam seus filhos, que casavam e que lhes ensinavam chás que curavam sua alma e suas chagas. E o último leu para eles um livro de história de um imperador na Europa que mudou sua vida. Pense como é grande um povo que com um único livro faz uma revolução contra uma das maiores nações do mundo há 100 anos. A gente está nesse esforço contínuo para que realmente o Estado, né, quando eu falo Estado, os governantes do Estado olhem para essa região como um potencial turístico, né? Porque o oeste tem alguns potencial turístico, o litoral não precisa nem falar, né, que tem ali a beleza natural, que seria as praias, mas nós também temos alguns potenciais turísticos e principalmente esse que nós digamos, vamos falar sobre o turismo da guerra, né? Eu acho que seria um grande potencial nosso que está sendo desenvolvido, está sendo trabalhado junto com esses outros municípios dessa região da MARP, que é a Associação dos Municípios, para nós tentar aí buscar recursos, que os recursos venham de fora e entrem para dentro das nossas cidades aqui dessa região, né? Isso é grandioso. Isso, para mim, tem um efeito muito maior do que o econômico. Muito maior do que só trazer o turista para ver isso e para conhecer o município e para deixar divisas para o município. Tem a questão cultural. Nós estamos resgatando parte, né, de uma história fantástica que realmente eu acho que é uma obrigação nossa de fazer. Eu estou entusiasmado com essa possibilidade, porque nós não estamos sonhando sozinhos, nós não estamos pensando sozinhos, nós estamos trabalhando macro, nós estamos trabalhando a nível de região. Isso faz parte desse rompimento da vergonha imposta pelo encolhimento do povo caboclo como bandido, como facínora, e esse povo que levanta novamente e fala, não, a minha história é bonita.
e eu vou vender a minha história no sentido positivo para gerar renda para os meus e para os meus filhos no futuro. Movimento, isso aí. Tá dando tchau, tá dando tchau. Estudando a Guerra do Contestado, eu descobri que eles lutaram durante 4 anos numa guerra injusta, onde eles eram mais fracos do que o exército dessa nação, porque eles acreditavam que no final de tudo eles seriam felizes. Então eles lutaram pela felicidade. Então foi uma guerra pela felicidade. A nossa vida no trabalho, seja na universidade ou não, é construir a felicidade, né? Então eu descobri neles, nessa guerra, que a gente só luta e só caminha pela felicidade. Aos caboclos foi cortado o direito a ser feliz. Então aquilo que a gente faz, vindo aqui, falando com eles, rindo, bebendo, não é? Da sua água, das suas águas santas, é levar um pouquinho da felicidade e fazer com que eles busquem a felicidade dentro deles, de novo, como seus antepassados. Porque só vai haver futuro aqui quando eles disserem assim, sim, nós fomos felizes, nós queremos ser felizes de novo e nós amamos aquilo que somos. Herdeiro do chão contestado, é o sem terra e sem rumo seguro. Herança de amor e justiça da raça mestiça de coração puro. Contestado é a voz do passado falando ao presente, alertando o futuro. Contestado é a voz do passado falando ao presente, alertando o futuro. Contestado é a voz do passado falando ao presente, alertando o futuro. Contestado é a voz do passado falando ao presente, alertando o futuro. Contestado é a voz do passado falando ao presente, alertando o futuro.